Boa noite a todos. Hoje é um dia especial para a nossa comunidade, por dois motivos, né? Hoje é o dia da valorização da família, dia 21 de outubro, e também o dia 22 de outubro é a memória litúrgica de São João Paulo II, né? Como o dia 22 de outubro cai amanhã no domingo, que é um dia que a igreja não muda a liturgia do domingo para colocar a memória de algum santo, então, hoje de maneira especial a gente quer falar um pouquinho de São João Paulo II, que é um santo tão querido a todos nós, né? Olhando aqui as nossas idades, é da nossa geração, né? Nós acompanhamos, não assim pessoalmente, mas pela televisão, pelas notícias da igreja. Nós vivemos, né, esse ar, né, de quando São João Paulo II estava aqui conosco. Nossos filhos menorzinhos vão ouvir dizer da nossa parte aquilo que a gente testemunha, mas nós fazemos parte dessa geração que viveu essa fase da igreja em que São João Paulo II era o Papa. E que fase abençoada, né? Como a igreja foi assim enriquecida com a presença de São João Paulo II. Eu quero começar, a gente colocando a palavra, eu fiquei pensando assim, nossa, que palavra que eu posso colocar para iniciar essa pregação falando dele, né? Porque me deram, eu vou falar, viu? Me deram uma lição que não é fácil. São João Paulo II, né? O Papa que escreveu mais encíclicas, muitos livros, o Papa que mais promoveu a paz, jornadas, ele que criou a Jornada Mundial da Juventude, sempre a favor da família, deixou um grande legado escrito, vídeos, fotos, documentos, mudança no mundo, foi esse Papa. Aí pediram para a Sandrinha aqui, né, aqui da Vila Mariana, falar dele, né? Então, em meia hora. Mas como eu acredito na graça de Deus, eu creio que em 5 minutos, né, se a gente estiver movido pelo Espírito Santo, né, e se a gente se preparar, Deus pode atingir os nossos corações. Então é nessa fé que eu estou aqui. Então vamos pegar o Evangelho de São João, 16:33. É só um versículo, que eu acho que tem muito a ver com São João Paulo II, com a primeira mensagem que ele colocou logo no início do seu pontificado, né? João 16:33. Aqui Jesus falando para os discípulos, que diz assim, quem já tiver achado aí pode falar, ler junto comigo. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. E São João Paulo II, muitas vezes, em muitas cartas, em muitas audiências, em muitas homilias, ele repetia essa frase: não tenhais medo. Jovens, coragem, né? Então, assim, o Papa João Paulo II sempre foi uma referência para os jovens. Lá no início do pontificado, olha a frase dele: não tenham medo, abram mais, escancarem as portas a Cristo. Cristo sabe o que está dentro do homem, só Ele sabe. Permitam-se, vos peço, imploro, com humildade e confiança, permitam a Cristo de falar ao homem. Só Ele tem palavras de vida eterna. Isso aqui faz parte do discurso inaugural, né? Lá em 78. Só para eu pegar aqui. Então, para a gente falar um pouquinho dele, eu vou falar assim rapidamente, algumas datas, eu prometo que não vou, vou ficar só nisso, mas eu acho que é importante para a gente se situar, né? Então, o Papa João Paulo II, né, Carol e Tila, ele nasce na Polônia em 18 de maio de 1920. Em 1938, ele se inscreve na Faculdade de Filosofia e se transfere para Cracóvia. Em 1940, ele começa a trabalhar como operário, né? Numa mina de pedra e depois numa fábrica química.
ele está num tempo de guerra, né? E a vida de São João Paulo II, já nessa época, foi marcada por muitas perdas, né? Ele perdeu a mãe aos 9 anos, depois perdeu o irmão, né? Foi tendo muitas perdas. Mas desde pequeno, o pai dele, quando ele perdeu a mãe, levou São João Paulo II para uma imagem, diante de uma imagem de Nossa Senhora, lá na Polônia, e ele disse assim, lá em 1929, agora esta é a sua mãe. E a devoção de São João Paulo II a Nossa Senhora começou aí, né? Esse totus tuus, que é o lema de São João Paulo II, começou aí. Depois, mais para frente, ele descobre o tratado, né? O tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, e ele se torna um livro de cabeceira de São João Paulo II. Então, em todo lugar que São João Paulo II vai, nos países que ele vai conversar com os governantes para tentar promover a paz, né? Falar da família, ele leva e consagra aquele lugar a Nossa Senhora, sempre. Depois, São João Paulo II, ele é um artista. Ele tem interesse pelo teatro, né? Ele faz junto ali com seus amigos da faculdade, peças de teatro. Ele gosta da música, da arte. Mas inicialmente, ele usa, né, esse dom da arte. O desejo dele é fazer com que as pessoas se conscientizem do mal que é a guerra através da arte. Mas nesse tempo, Deus coloca dele um desejo mais forte e um meio mais eficaz, e já vai dando assim tracinhos da vocação dele pelo sacerdócio, né? Queria conseguir atingir mais pessoas e salvar mais almas através do sacerdócio. E ele descobre, né, sente a vocação ao sacerdócio em 1942. E ele entra num seminário clandestino, porque é época de guerra e é proibido, né? As faculdades, principalmente estudar para ser padre, né? Então, clandestinamente, ele começa os estudos, né? Para se tornar sacerdote. Imagina o olhar de Deus sobre ele, né? Que o fato de estar em guerra não impediu esse homem de iniciar essa vocação, né? E até por ele estar num país tomado pelo comunismo e pela guerra, faz com que a sua vocação seja assim, de maneira especial, para combater a guerra, para ser a favor da paz, para combater o comunismo. Isso é muito forte em São João Paulo II. Depois, dia 1º de novembro de 46, ele é ordenado sacerdote. Pouco tempo depois, 12 anos depois, Pio XII o nomeia bispo auxiliar de Cracóvia. Com certeza, o Karol Wojtyła, né, não sabia o que ia dar, né? Aquelas fugas para um estudo clandestino, ele jamais ia pensar que ele seria um bispo auxiliar. Ele é conhecido também, assim, carinhosamente, como atleta de Deus, né? E isso também encantou muito os jovens, a todos nós, né? Mas de maneira especial os jovens. Por quê? Mesmo quando ele já era arcebispo, que depois eu vou colocar aqui a data, eles diziam assim que as férias dele eram sagradas, e que nas férias ele ia esquiar, ele ia para as montanhas, e lá nas montanhas ele era sempre encontrado com um tercinho, porque ele ia rezando, né, se preparando, né, para a missão que ele tinha assumido, que não é pequena, né. Tem aqui fala quando ele se tornou papa, eu vou me dando umas misturadas aqui, mas vocês entendem. Coloca aqui que ele diz assim: tive medo de aceitar essa nomeação, mas o fiz no espírito de obediência para com nosso Senhor e na confiança total à sua mãe, a Virgem Santíssima. Isso já no início do seu pontificado. Ele teve medo. Imagina se ele fosse assim, pensar que ia depender das forças dele, né, da capacidade dele. Com certeza ele não estaria ali, né, fazer tudo o que ele fez, mas ele confiou.
E uma vez perguntaram assim para ele, né? Um dos colegas dele perguntou assim para São João Paulo II: mas será que é certo, né? Com tanta coisa que você tem que fazer, com essa agenda tão cheia, será que é certo um cardeal fazer esqui, praticar esqui? São João Paulo II, com aquele jeitinho maroto dele, né? Ele respondeu assim: não estaria certo se eu esquiasse com um pé só. É bem próprio dele, né? Então, olha, até, com certeza, São João Paulo II, além, né, muito além das pregações, das homilias, tudo aquilo que ele escreveu, ele nos ensinava com a própria vida, porque ele não era um papa triste, né? O que a gente costuma ver? A pessoa que assume muita responsabilidade, uma pessoa muito de frente, com, entre aspas, com até um certo poder, né? Que na verdade o que ele tinha não era um poder, era uma missão muito grandiosa, mas não deixa de ter em suas mãos, assim, uma autoridade, né? Muito grande sobre a igreja. Mas ele não era um papa triste, não era um papa emburrado, aquele que tem a agenda muito cheia e não pode falar com ninguém. Ele era um papa sorridente, amável com as crianças, com os jovens. Eu tenho um livro aqui que é a biografia de São João Paulo II, que eu não li ele inteiro agora, mas eu dei uma relida em algumas partezinhas, que eu li ele inteiro, mas faz tempo, né? E conta assim que logo que ele foi nomeado papa, ele pediu para tirarem algumas coisas que tinha ali e construir uma piscina. E todo mundo ficou escandalizado, né? Ficou escandalizado. E ele falou assim: vai custar muito menos do que vocês pensam, né? E quando ele tinha os seus momentos de descanso, ele convidava os guardas, convidava os amigos, que assim com muita vergonha iam: nossa, será que a gente pode, né? E ele ficava ali na beira da piscina estudando, né? Porque ele era um homem normal, né? E ele queria mostrar-se alguém frágil, normal, para o mundo, para as pessoas se achegarem a ele, né? Ele tinha essa característica, né? Ele só deixou de praticar esqui com 73 anos. Olha que interessante, né? Aí a gente, tenho certeza que cada um de nós está aqui, puxa, nossa, eu estou com 50, eu estou com 40, e já estou aqui já achando que eu não posso nem ir na padaria a pé. Não é assim? O São João Paulo II, o Papa, parou de esquiar com 73 anos. Gente, ele tinha o que fazer? Muito, né? Mas ele sabia que Deus deu uma missão a ele e que o Senhor precisava dele com saúde para cumprir a missão dele até o fim. Então ele não foi negligente, né? Olha que interessante. E ele deixou porque ele teve que fazer uma cirurgia no fêmur. Foi aí que ele começou a usar a bengala, né? Que ele começou a ser visto com a bengalinha dele. E outro fato interessante, assim, que as pessoas não sabiam mais o que presentear, né? Porque tanto terço que ele já ganhou, tanta imagem de Nossa Senhora de cada país, com todos os títulos de Nossa Senhora, começaram a dar bengala para ele, né? Então, quando os repórteres iam lá perto dele, ele mostrava a coleção de bengalas, né? Ele falou: se vocês precisarem, pode pegar, né? E quantas vezes, assim, nos vídeos, nas fotos, a gente vê São João Paulo II rodando a bengala como o Charlie Chaplin, né? Quando está aquela cerimônia, assim, toda formal, ele vai lá e cutuca o assessor com a bengala quando ele quer alguma coisa, porque ele era um papa jovem, né? Morreu aos 84 anos, mas morreu jovem. A velhice era física, né? Porque ele permaneceu jovem. Por isso que ele continuava atraindo tantos jovens. Quanto mais idoso ele ficava, mais ele atraía os jovens. Isso é um mistério de Deus, né? Depois, mais para frente, né? Eu estou falando aqui de maneira cronológica, mas aos poucos eu vou colocando algumas coisas que, de maneira geral, assim, né? Mais para frente, né? O tempo passando, ele é um papa que ficou 27 anos no seu pontificado. Começou com 58 anos, né? E morreu aos 84. Então, o segundo papa, né? Teve outro papa que ficou 32 anos. Ele ficou 27. Então, ele teve, assim, um tempo de deixar uma marca profunda na igreja, né? E a imprensa sempre atrás, né? Achando, não, agora ele não podia ir para o hospital fazer uma cirurgia ou ficar gripado, que já anunciava nos jornais. Eu estou falando aqui, gente, eu não estou contando, eu estou relembrando, porque vocês todos sabem disso, né? Nós fazemos parte dessa geração, né? Qualquer coisa que acontecia, o fim do Papa. Agora vai ter vamos ver quem será o próximo Papa. Só porque ele foi no hospital, né?
tinha toda aquela especulação, né? Porque o mundo, né, e principalmente as pessoas que não eram ligadas à igreja, não entendiam. Como que um Papa tão idoso, trêmulo, no finalzinho já andando com dificuldade, ainda celebrava missas, ainda dava assim, fazia coisas importantes na igreja, decisões importantes, modificava rumos da história com 80 anos. Como pode? E claro que para uma fatia, né, do mundo, isso não era bom, né, entre aspas, assim, né? Muita gente queria que ele já fosse embora logo, né? Então ele começa a dar lugar, né, aquele Papa jovem, disposto, que praticava esqui, que andava com seu caiaque, que virava o caiaque ao contrário para celebrar a missa lá nas montanhas com os jovens. Ele começou a se mostrar um Papa que também teve o seu momento de viver a velhice. E nessa hora o Papa se tornou assim mais amado pela juventude. Essa velhice, o jeito encantador dele, a ousadia dele de não parar enquanto Deus lhe desse vida, encantava os jovens, né? Teve um dia, né, no meio dos jovens, que ele disse assim para os jovens, né? Eu me sinto jovem, apesar dos anos que trago em mim. E quando ele disse essa frase, ele ia tossindo, né? Ele tinha que parar, ia tossia, e cada vez que ele tossia, os jovens aplaudiam, porque o que ele falava não era só as palavras, as frases, mas a vida dele, né? Ele estar ali, não ter abandonado os seus fiéis, a sua igreja, fez com que os jovens o tomassem como um ícone, como uma referência, e ele é até hoje. Depois, em 13 de janeiro de 64, Paulo VI o ordena arcebispo de Cracóvia. Ele é um Papa que participa de todas as sessões do Concílio Vaticano II. Uma grande providência de Deus, porque com certeza ele participou, ele interferiu, né? Depois, em 16/10/78, essa é a data, né? Que ele foi eleito o Papa São João Paulo II. Ele tinha 58 anos. E essa votação, né? Ela foi uma votação assim muito peculiar, porque precisaram fazer várias vezes, né? Que o número não tinha dado certo, depois dava outro problema. Eles tiveram que isso ser feito 8 vezes. E ele depois relata que ele sentia muito medo, porque o nome dele era citado muitas vezes, né? Quando eles tiravam lá os papeizinhos, o nome dele era citado muitas vezes. E ele ia rezando, ele falou, não, vai fazer de novo agora, né? Eu estou falando aqui com a minha linguagem, assim, ele falou, não, agora não vai ser eu, né? Mas depois de 8 vezes, aí para falar assim mais especificamente, né? Olha só, de 111 votos do Colégio de Cardeais, o nome dele deu um total de 97. Não tinha como escapar. Foi eleição de Deus mesmo, né? Então, com certeza, tudo aquilo que ele já tinha feito, a maneira dele conduzir, né? Quando padre, quando bispo, né? Quando cardeal, tudo isso foi observado. E Deus, no seu olhar de amor, já o seguia, né? Já o escolhia. Então, essa eleição foi surpreendente para o mundo. Por quê? Ele era um Papa que não era italiano, né? Como já tinha acontecido várias vezes, né? E por ser um Papa que veio de um país comunista, né? Então isso já era sugestivo, já era assim Deus abrindo uma porta para o fim do comunismo, né? Agora, outro fato muito interessante que vocês vão se lembrar é daquele atentado, né? Aquele atentado que foi o mais alarmante, né? Atentado contra o Papa no dia 13 de maio de 81. Então, se a gente for ver, menos de 3 anos que ele era Papa, ele sofreu esse atentado. Ele era um dia de Nossa Senhora de Fátima, ele estava numa audiência geral, no meio de uma multidão de aproximadamente 25 mil pessoas. O Papa Móvel ainda não era aquele blindado, que foi blindado depois, por causa desse acontecimento, né? E eles fizeram uma rota para que ele pudesse
cumprimentar o maior número de pessoas possível. Então, tudo foi organizado, mesmo em meio à multidão, para que o Papa Móvel, ao passar, não passasse assim reto e ele só desse tchauzinho, né? Foi de uma maneira que ele pudesse chegar próximo das pessoas, pegava bebês no colo, devolvia para a mãe, abençoava. Então, foi um percurso longo, porque ele queria estar perto das pessoas. E ele não ia imaginar, né, que ali a 3 metros de distância dele estava o seu assassino, né? Na verdade, eram 2 armados, né? Foi um deles que deu 2 tiros nele, né? E você imagina aquele dia de calor, né? Mesmo ele sendo um papa flexível, dado ao esporte, com todo aquele aparato, né? Aquela batina, que a gente sabe que quando a gente reclamar na missa, lembra dos padres, né? Da batina dos padres. Agora imagina o Papa, né? No meio da multidão. Então, ele estava ali, mas ele não mostrava desconforto, né? Pelo calor, pelo número de pessoas, feliz, né? Estar ali com todo o discurso já preparado. E aí que acontece o tiro, né? Só percebeu quem estava perto, porque era muito aglomerado de gente, muita agitação das pessoas, pessoas com bandeirinha, com cartazes, né? Então não tinha aquela visibilidade. Quem estava perto percebeu. Como tinha pessoas tirando foto, pessoas ali da imprensa, né? Tudo foi registrado, o momento do tiro, ele caindo, né? Tudo foi registrado, né? Nesse momento. Quando isso foi percebido, ele demorou 8 minutos para chegar na clínica Gemelli, que é aquela onde ele era acompanhado, né? E isso aqui eu li na biografia dele, né? Que ele mesmo assim, inconsciente, ele ia repetindo: Maria, minha mãe, Jesus. E naquele momento que ele foi levado, 2 pessoas também foram atingidas, foram feridas pela bala. E uma religiosa que estava ali, como é muita gente, ela estava perto do assassino, né? E ela bateu na arma dele, a arma caiu no chão e ela agarrou. Isso é alguma coisa, né? Impressionante, né? Eu fico imaginando a cena, né? A religiosa lá fazendo total defesa ali, né? Agarrou e falou: foi você. Nessa hora vieram, né, as pessoas, polícia, conseguiram pegar o assassino, né? Por isso que ele é conhecido, ele foi preso, né? Depois ele perde a consciência, né? Recebe a unção dos enfermos. Nessa cirurgia, porque ele precisou fazer uma cirurgia, ele perde 55 centímetros do seu intestino, ele perde 3/4 de todo o seu sangue. E quando ele desperta da cirurgia, a primeira coisa que ele fala assim: nós já fizemos as completas? Ele fala para o seu assessor, né? Porque esse homem respira oração. O que ele não perguntou o que aconteceu, se ele fez a cirurgia, né? Que órgão que foi afetado, ele perguntou se já tinha feito as completas. Né? E esse homem é o homem que coloca Deus em primeiro lugar, que cuida primeiro do que é essencial. E depois esse Papa, só para dar uma resumida aqui, esse Papa ele diz assim: eu estou aqui, mesmo lá na cama, né? Depois coloca o microfone na boca dele e ele diz assim: esse Papa que está aqui, deixa eu ver só onde está. Eu me sinto muito próximo das pessoas feridas ao mesmo tempo que eu, e rezo pelo meu irmão que atirou em mim e que sinceramente eu perdoo, né? Então ele já estava em oração por aquele que tinha atirado nele. E quando ele percebeu que era dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, e que foi assim no mesmo horário das aparições, a hora que ele recebeu os tiros. E quando relatam para ele os órgãos que foram atingidos, que faltava milímetros para atingir o coração, e que assim foi um grande milagre não ter morrido, ele diz assim: uma mão atirou, mas outra mão segurou a bala, a mão de Maria, né? Ele já, assim, imediatamente ele já se toca, né? Já recorre a Maria, sabendo que foi ela que segurou a bala. Mais para frente, essa bala, quando ele vai para o Santuário de Fátima, ele leva, entrega ao bispo para que ele coloque na coroa. E o bispo pega a bala e fala assim: mas como é que eu vou colocar essa bala na coroa?
coroa é uma joia, isso é uma bala. Mas quando ele vai colocar, ele verifica que tem um buraquinho na coroa. E que aquele buraquinho é exatamente do mesmo tamanho da bala. Né? Então, Nossa Senhora foi honrada, né? Com a gratidão do Papa e reconhecer que ela que segurou a bala. Em 1983, o Papa também apresenta o novo Código de Direito Canônico. Eu falo essas coisas, gente, porque são coisas importantes, né? Algo que marcou a trajetória do Papa, né? Em 86, ele cria a JMJ, né? A Jornada Mundial da Juventude, que reúne muitos jovens católicos de todo o mundo, né? Agrega, né? Aproxima os jovens do Papa e, por consequência, da Igreja. Depois, em 86 também, o Papa nomeou uma comissão para elaborar o Catecismo da Igreja Católica. Olha quanto esse Papa fez. No dia 16 de outubro de 2002, é bem recente, né? A gente vai recordar, ele presenteia a Igreja com mais os mistérios luminosos do terço, né? Então, olha quanto socorro desse Papa. Depois, dia 2 de abril de 2005, o dia da morte de São João Paulo II, aos 84 anos. Então, como eu já tinha dito, são 27 anos de pontificado. Ele deixa para nós, e a gente não pode deixar nas estantes, nas gavetas, 14 encíclicas. Esse Papa conta com 104 viagens internacionais, 146 viagens na Itália, e 129 países visitados nos 5 continentes. Por isso que ele é chamado também de Papa Peregrino e Papa Missionário, né? Só ele convocou 15 sínodos dos bispos. E olha que interessante, gente. Ele proclamou 1.338 beatos e 482 santos. É fome de santidade, não é? E o convite para nós, para todos nós, especialmente aos jovens, o que ele disse, né? Jovens, sejam santos sem deixar de ser jovens, né? Que riqueza, né? Assim, rapidamente, né? O Papa Bento XVI o proclama beato, dia 1º de maio de 2011. Por que rapidamente? Existe uma regra que quando alguém morre e tem ares de santidade, né? Como costuma dizer, existe uma dispensa de 5 anos para começar a fazer todo o estudo, investigação. 26 dias depois desse Papa falecer, Bento XVI faz a dispensa dos 5 anos, imediatamente já permite o início da causa de canonização. Isso é uma marca, porque não tinha, até aqueles que eram contrários à Igreja, inimigos do Papa, admitiam que ele era santo. Né? Foi algo muito notório mesmo, né? Outra marca que ele deixou é que ele foi canonizado no dia da festa da Divina Misericórdia. Porque Santa Faustina recebeu, né, toda a mensagem de Jesus, pedindo que o primeiro sábado, né, depois da Páscoa, fosse dedicado à Divina Misericórdia. Mas isso estava ainda sendo estudado pela Igreja, né? E esse Papa que tornou isso real, né? Instituiu essa festa, assim, oficial da Igreja. E ele morre, né? É canonizado no dia da festa da Divina Misericórdia. É como hoje, o tema dessa pregação é São João Paulo II, Papa da Família. Eu falei que ia falar bem rapidinho, mas acabei tomando todo o tempo aqui, também é tanta coisa, né? É impossível falar, passar em branco tudo isso, né? Mas a marca que esse Papa deixou para as famílias, né? Para as famílias. Aí eu queria ler um trechinho aqui. Ale, eu não sei quanto tempo eu tenho, só para Jesus não chegar aqui e eu sair correndo. Acho que mais uns 5 ou 10 minutinhos, acho que dá.
Mesmo que eu só mencione, não dá para mencionar tudo. Eu acho que hoje eu estou mencionando assim 1% do que ele fez e do que ele é, né? Mas um fato aqui, um acontecimento que eu achei muito interessante, lá em 91, quando ele volta para a Polônia, muito angustiado, porque ele verifica que na Polônia, sua terra-mãe, está sendo dominada por toda a ideologia do aborto, né? E aquele Papa que tem um discurso tão... ele sabe se comunicar, né? Ele é o Papa da comunicação. Nesse momento, ele está indignado. Ele faz um discurso com os punhos cerrados. Ele dá uma verdadeira bronca mesmo nos seus amigos, né, da sua terra. E ele diz assim, muito inflamado: irmãos e irmãs, precisais mudar vosso comportamento em relação ao filho que acaba de ser concebido. Mesmo que ele chegue sem ser esperado, nunca será um intruso. Seu filho não é um agressor. E ele grita no meio do povo. E todos ficaram, né? Aqui relata que nesse momento só se escutava o barulho da chuva pingando nos guarda-chuvas e foi feito assim um imenso silêncio, né? E ele continua: eu estou dizendo isso porque esta terra é minha mãe. Esta terra é a mãe de meus irmãos e minhas irmãs. Essa terra é a minha terra. E é por isso que me permito falar assim. Vós deveis compreender que estáis tratando essas questões sem refletir. Essas coisas me causam desgosto e deveriam causar desgosto em vocês também. Nunca um Papa falou assim, né? Com tanta propriedade, com tanta unção, a ponto de silenciar aqueles que estavam vaiando, porque ele tinha autoridade. O Papa João Paulo II é totalmente contrário à pena de morte, ao aborto, à eutanásia, aos métodos artificiais para impedir a vida. E ele deixa isso bem claro. A todos aqueles que vêm conversar com ele para tentar colocar ele em alguma situação difícil, ele sempre responde com propriedade. Ele não se cansa. Esse Papa desmarca cirurgias para poder se encontrar com um governante, para poder negociar a paz. Escreve assim, se retira, fica dias no silêncio, se retira para escrever encíclicas de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo, porque é urgente. Por isso que ele deixou tantas encíclicas, e a maioria se referem à família, né? São muitos documentos que ele deixa. E é um Papa que teve a ousadia do Evangelho, a ousadia que vem do coração de Cristo, né? De se colocar contra a ONU, a Organização das Nações Unidas. Por quê? Aí é algo que vai remeter bem a nós, né? Comunidade Sagrada Família. 1994 é o ano que a ONU declara o ano da família. E aí eu vou abrir um parênteses, é o ano de fundação da nossa comunidade, né? Comunidade Católica Sagrada Família. E o Papa São João Paulo II fica muito feliz. Ah, que bom! Vamos aproveitar isso para trabalhar juntos, né? E ele pede todo o dossiê, tudo aquilo que estava sendo preparado para esse evento da ONU. Com muita tristeza e pesar, ele percebe que nas entrelinhas, nos parágrafos, estão sugeridos a liberação do aborto, né, o casamento de homossexuais, isso em 1994, né? E o Papa, ele já começa a trabalhar. O que ele diz? Olha aqui. Ele vai ter uma reunião com uma mulher, né, que é a favor do aborto, né, uma pessoa bem influente. E ele diz assim: quer dizer que nós estamos no ano da família? Mas eu quero crer, minha senhora, que se trata antes do ano da desintegração da família? Ele é um Papa audacioso. Ele fala as palavras claras, né? Retornei ao Vaticano para combater um projeto das Nações Unidas que pretende destruir a família. Eu digo simplesmente, não, não. Repensai vosso projeto, se convertam. Se vocês são Nações Unidas, não deveis preconizar a destruição.
Ele não somente fala, mas ele escreve, ele vai para as revistas, para os jornais, para a imprensa. Ele não se cansa. E essa, entre aspas, né, essa obstinação, na verdade não é obstinação, né? É uma posição, né, que Deus coloca no coração dele a favor da família. Rende frutos. Depois, os países acabam voltando atrás. E naquele momento eles fazem toda uma revisão do projeto, tirando todos aqueles elementos que o Papa João Paulo II pediu para tirar. Então aí a gente vê duas coisas. A força desse santo, né, desse Papa, e a confiança em Deus. Porque era muita gente contra ele, né? Uma coisa que eu não mencionei aqui, esse atentado de Fátima foi um atentado assim mais conhecido, mas o Papa São João Paulo II, ele foi colocado contra ele, são no total 15 atentados. 15. Dos que foram reconhecidos. Como eram esses atentados? Um deles, alguém foi atrás dele com um punhal, mas logo já dominaram. Outro dia ele ia numa outra conferência, colocavam bomba debaixo do tapete. Outro dia era bomba ali no jardim onde ele estava. 15 vezes. Por quê? Porque o inimigo estava vendo quanto esse homem ia fazer a favor da família e da igreja, né? Para terminar aqui, eu gostaria de colocar que o Papa João Paulo II, ele continua trabalhando. Ele está no céu. Mas a intercessão dele pelas famílias continua, né? E aquela frase que diz assim, que podemos mais no céu do que na terra, com certeza ele continua trabalhando. Tem um livro aqui, Teologia do Corpo, que é conhecido, né? Aí na livraria tem o Amor e Responsabilidade, que é uma parte aqui desse livro, né? Aqui reúne mais homilias não, né? Audiências dele que ele fazia na quarta-feira, né? Falando sobre casamento, sexualidade, família. E eu achei algo tão interessante aqui, que é muito atual. Eu tenho certeza, se São João Paulo II estivesse aqui, com certeza ele já teria se pronunciado a tantas coisas que têm acontecido, né? Olha algo que ele disse e que foi escrito aqui, foi registrado, né? Quando eu li isso aqui, eu falei, é uma resposta para nós desses acontecimentos, principalmente esse do Museu de Arte Moderna, onde se discute algo que não precisava ser discutido, era simplesmente para ser retirado, punido e acabou. Mas se discute algo que não é arte, né? Então, olha o que o Papa São João Paulo II fala sobre a arte, que de alguma maneira expõe o corpo. Então, olha como ele é sábio, né? Esses limites devem ser reconhecidos e observados pelo artista que faz do corpo humano objeto, modelo ou tema da obra de arte ou da reprodução audiovisual. Nem ele, nem outros responsáveis neste campo têm o direito de exigir, propor ou fazer que outros homens, convidados, exortados ou admitidos a ver, a contemplar a imagem, violem aqueles limites juntamente com eles ou por causa deles. Trata-se da imagem na qual o que em si mesmo forma o conteúdo e o valor fundamentalmente pessoal, o que pertence à ordem do dom e do mútuo dar-se de pessoa a pessoa, é como tema desenraizado pelo próprio substrato autêntico, para se tornar, por meio da comunicação social, objeto, e para mais, em certo sentido, objeto anônimo. Olha como o Papa, ele já fala do limite que é preciso ter, até na arte, quando se relaciona com o corpo humano. E isso daqui foi escrito já há algum tempo, e olha como é atual, né? Então hoje a gente terminando, já tá, já.